Pois bem, gravando conteúdo sobre dados de violência e segurança pública no Nordeste. Percebemos aí nesse gráfico a evolução dos dados das mortes violentas intencionais no Brasil entre 2013 e 2017, com referência também ao ano 2018. De 2013 a 2017, nós tivemos um crescimento exponencial dos números de homicídios no país, saltando expressivamente aí de 53.163 óbitos por agressão para 63.880 em 2017, e um recuo em 2018 para 57.341 óbitos, tendo aí uma redução nesse último ano em torno de 13%, 10% a 13%, algo nisso aí, mostrando uma ruptura, pelo menos nessa série histórica, dessa evolução dos homicídios, dolosos, das mortes provocadas por resultado de agressão, intervenção policial e latrocínios. São os dados aí dessa variação nos estados nordestinos. Nessa tabela nós temos os dados ano a ano, de 2013 a 2018, a variação percentual, entre 2013 e 2018, nesse comparativo, a média de homicídios ocorridos e o total nos estados nordestinos. Percebemos aí, na variação percentual, um recuo, tanto em relação a Alagoas, houve uma redução de menos 32,15% no período, então era uma redução interessante, do primeiro para o último ano. Nós tivemos ali uma redução que vai de encontro, inclusive, à evolução nacional, como no gráfico anterior, e o mesmo ocorrendo na Paraíba, Então, Alagoas e Paraíba, os únicos estados que apresentaram aí uma redução no período todo, 2013 e 2018, enquanto o restante, os outros estados, apresentaram crescimento ou tendência de crescimento. No Nordeste como um todo, nós tivemos um incremento de 6,9%, apesar da redução de 17 para 18 ter sido uma redução expressiva, assim, de mais de 10% também, seguindo uma tendência nacional. Então, a variação, mesmo assim, foi positiva no período inteiro, de quase 7%. Houve uma média de 25.937 assassinatos ano a ano, o que gerou uma taxa em torno de 40 por 100 mil habitantes. Isso aí é muito alto, está pelo menos 4 vezes acima do tolerável internacionalmente. E o total de homicídios foi de 155.623 assassinatos ou mortes violentas intencionais no período inteiro, muita coisa. No que diz respeito às taxas por 100 mil habitantes, nenhum estado da região está com taxa controlada. A menor taxa, ela se deu no Piauí, certo? Os estados que apresentam aí sinais de variação média, de variação percentual na relação 2013 e 2018, nós temos Alagoas, Maranhão e Paraíba. Maranhão, muito provavelmente, por questão de algum processo migratório populacional, já que os números absolutos, na tabela anterior, houve um crescimento na ordem de 1%. E aí nós temos todos os estados apresentando média de taxas de homicídios superiores aos 10 por 100 mil habitantes. A menor média foi Piauí, com 20,4%, está mais controlada a violência no Piauí, segundo esse dado médio. E o pior indicador se dá aí em Alagoas, apesar de ser Alagoas o estado que apresentou a maior redução na variação percentual, tanto de números absolutos como de taxas por 100 mil habitantes. Mesmo assim, continua com a taxa 5,7 vezes superior
a média de tolerância internacional. E muito, mas muito acima mesmo daqueles países que controlam realmente, colocam suas taxas de violência num patamar bem abaixo dos 10 por 100 mil habitantes, como os países desenvolvidos e de democracias avançadas. Uma das questões que se coloca como sendo fundamental para o controle da criminalidade é punir, né? E aí eu não tenho como discordar disso. No entanto, precisamos punir com o melhor gerenciamento dessa dinâmica, né, de prisões. Prendemos muito, mas prendemos muito mal. Não controlamos o sistema carcerário, e o que nós tivemos aí foi uma correlação muito alta entre prisões e violência. Ou seja, eu estou prendendo, estou punindo, mas a violência, pelo menos a violência homicida, ela continua muito alta. E aí a gente questiona o Estado brasileiro, né, se essa punição, ela, como política pública, está sendo eficiente. Do ponto de vista estatístico, não está sendo eficiente. Nós temos crescimento das prisões com crescimento de violência homicida, saltamos aí de um pouco mais de 180, 160 e pouco, alguma coisa em torno disso em 2000, pessoas presas para mais de 740 mil em 2019, muito alto, e as taxas de homicídio não foram controladas, a violência não baixou, pelo contrário, né? Em períodos de 2015 a 2017, nós tivemos os maiores números, como a gente viu no gráfico primeiro, de prisões, ou aliás, de mortes violentas intencionais, com muitas prisões. Na região Nordeste, pegando 3 anos aí, né, e analisando esses 3 anos, percebemos que apenas Pernambuco e Ceará apresentaram, aliás, Bahia, Pernambuco e o Ceará apresentaram redução nessa variação de prisões totais. Né? São todas as prisões, né, tanto o gráfico, esse presos no sistema penitenciário, como esses dados de prisões totais, são todas as prisões efetuadas no Brasil, em todos os regimes, de fechado, semiaberto e aberto, e também as pessoas que estão sob tutela, prisão preventiva provisória, ou sob algum tipo de tutela policial. São todos esses dados, certo? Incluído. Então, de 30% é que está nessa situação preventiva provisória, que é muita coisa. Mas, enfim, a variação, a maioria dos estados é positiva, ou seja, continua tendo a mesma tendência nacional de prisões. A maior população carcerária é de Pernambuco, né? E a gente vai ver que isso não tem muita relação com o controle da violência. Nós estamos prendendo, estamos punindo, mas estamos punindo mal. Muitas dessas pessoas estão, de forma provisória preventiva, presas, algumas delas presas por tráfico, mas sem uma investigação adequada. Muitos tráficos, né? Muitas pessoas que já estão condenadas por tráfico de drogas poderiam estar divididas em um sistema e se mistura tudo. E nós temos uma falta de controle que isso gera muita violência fora dos presídios, né? Surgimento de facções criminosas que se multiplicaram muito no Brasil democratizado. Então, desde a redemocratização para cá, né, na redemocratização praticamente nós temos só o Comando Vermelho, praticamente, de quadrilha organizada dentro do sistema carcerário. E hoje nós temos aí quase uma centena de gangues criminosas, de quadrilhas organizadas, muitas delas sócias do PCC ou do Comando Vermelho, rivalizando dentro dos presídios e mandando matar fora deles, né? E a falta de controle prisional, você vai abarrotando de gente, a falta de controle, você vai alimentando as gangues criminosas, as facções criminosas. No que diz respeito aos gastos per capita, nós tivemos aí uma redução dos gastos per capita em segurança pública, né? São todos aqueles gastos efetuados nas rubricas segurança pública, né? Nós temos ali uma queda em Alagoas de 39%, não obstante, houve redução dos homicídios, como a gente viu, no período maior de 2013 a 2018, mas isso é preocupante, né? Você ter esses gastos per capita, que são em relação o que se gasta por habitante em segurança pública, caiu em 2016 de R$ 579 para 351,71 em 2018. Então, uma queda aí expressiva, né? Mais expressiva ainda no Ceará. O Ceará é um estado preocupante, né? Porque você tem ali
a violência que explodiu muito nos últimos anos, muito provocado pelo conflito dentro do tráfico de entorpecentes, né, as quadrilhas criminosas, facções muito violentas dentro do sistema prisional cearense, né, com várias rebeliões aí, noticiadas na mídia, demonstradas de forma farta nas redes sociais. E aí você tem uma redução aí, tanto em Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, expressivos, né? Tirando a Paraíba aí somente você vai ter crescimento desses gastos per capita no Maranhão, no Rio Grande do Norte e em Sergipe. Então, esses gastos per capita em segurança, decadentes, aí, declinantes, podem sim ser um fator de menos impacto na segurança dos indivíduos, provocando, inclusive, tendo aí algum tipo de relação com os homicídios, né, com as mortes violentas intencionais. Vamos ver no final dessa exposição qual o grau de impacto real, né, pelo menos nesses 3 anos, com essas variações e nesses estados, na região Nordeste, no controle da criminalidade violenta, das mortes violentas intencionais. Apreensão por tráfico de drogas, então houve um investimento forte aí na região Nordeste, destaca o Ceará. Então o Ceará prendeu muita gente, né? Ali você tem uma variação de 98,18% por tráfico de drogas. Pernambuco ali com um dado de 42,58%, uma redução no Rio Grande do Norte e no Piauí, né? E aí a gente vai ver também a relação disso com as mortes violentas intencionais na região Nordeste. É uma política pública que vem sendo investida em alguns estados, mais que em outros na região. A gente vê aí uma falta de coordenação regional, né? Você tem muito investimento de uns estados nesse tipo de política e em outros menos. E aí você prende muita gente, como foi no Ceará, por tráfico de drogas, enchendo, sistema carcerário, pessoas presas por tráfico, sem o controle do sistema, você tem uma tendência maior a conflitos de interesses, né, sem o controle dessas gangues criminosas que têm como sua principal atividade o tráfico de drogas. Armas de fogo apreendidas, né, foi um investimento feito pelo Estado, em alguns estados, em outros houve uma redução, a maioria apresentando sinal negativo, ou seja, houve uma variação negativa no que diz respeito a essa política pública. Essas armas de fogo apreendidas são armas de fogo ilegais que são conduzidas na atividade policial, né, de retirada de circulação dessas armas por porte ilegal, pessoas que provavelmente poderiam praticar homicídios. E aí também vai ser um dado que nós vamos analisar em termos de relação com o controle da violência. Percebemos aí que a Alagoas investiu, né, aumentou a quantidade de apreensão de armas, não obstante você ter uma redução de 2017 para 2018, a Bahia com um sinal negativo, menos apreensão, o Ceará apreendeu mais também, Maranhão menos apreensão, como Paraíba, Pernambuco aumentou, Piauí também uma redução, seguida de Rio Grande do Norte e Sergipe, todos com redução. Então temos mais sinais negativos do que positivos nessa política pública, então menos armas, os estados apresentaram menos apreensão de armas de fogo ilegais do que aqueles estados que apresentaram mais apreensão. Uma variável aí, até agora nós analisamos variáveis de políticas públicas de segurança, nós estamos agora a analisar uma variável socioeconômica, né? Diz respeito à renda mensal domiciliar per capita. A renda dos indivíduos, né, dos estados nordestinos, é um indicador importante socioeconômico, né, porque diz respeito ao poder de consumo, de compra e de potencial no mercado de trabalho. Então, para a economia do crime, que é uma teoria muito importante, uma teoria aí, tanto o Gary Becker como o Merton trabalham com essa perspectiva, né? O Gary Becker aí como um grande analista, aí, né, um grande divisor de águas aí na análise criminal, vai usar mecanismos econômicos para analisar a criminalidade. Dentre eles, se tem uma teoria que a hipótese de que quanto melhor a renda, né, melhor a renda e o poder de compra
dos indivíduos, das famílias, tal, você tem uma tendência a diminuir o crime patrimonial, sobretudo, porque as pessoas vão, com a melhoria da renda, preferir o mercado formal do que o informal, que seria o mercado criminoso. E aí a gente coloca essa variável como uma variável socioeconômica, para uma variável de controle, para a gente analisar não só as políticas públicas de segurança, mas também a interferência econômica, socioeconômica na atividade criminosa. Então, percebemos aí em todos os estados da região Nordeste, nós tivemos incremento salvo Pernambuco, nós tivemos melhoria, Pernambuco manteve-se praticamente estável, né? Mas todos os estados apresentaram um crescimento na renda das famílias, na renda mensal, domiciliar per capita, nós tivemos aí um crescimento mais expressivo no Ceará, né? Justamente que teve também alguns investimentos maiores nas políticas públicas de segurança. Nós tivemos uma melhoria aí na renda domiciliar per capita. Então, no geral, houve melhoria em todos os estados, salvo Pernambuco. Então, houve uma melhoria socioeconômica da renda domiciliar per capita nos estados nordestinos. Vamos ver o nível de impacto disso na segurança pública, na segurança dos indivíduos. Então, nós temos aí as taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes para o mesmo período, que vai servir como a variável de controle da violência, certo? Para um modelo tanto de correlação como de regressão de mínimos quadrados ordinários, que nós fizemos logo abaixo, para medir o nível de impacto dessas ações, né, das ações do Estado, e da questão socioeconômica, né? E a variável dependente é essas taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. Então, para o período, analisando, são os 3 anos, então, tantas correlações como os modelos de regressão foram feitos em cima desses 3 anos, no pacote estatístico do SPSS, certo? Então, Alagoas houve uma redução das taxas de homicídios, caiu de 55,9 para 45,8 por 100 mil habitantes. A Bahia também teve uma redução de menos 7,96%, caiu de 46,5% em 2016 para 42,8% em 2018. O Ceará, não obstante a melhoria da renda, como a gente viu no quadro anterior, houve um crescimento das taxas de homicídio, mas a gente não pode avaliar somente o Ceará e somente a linha dele, nós vamos avaliar os 9 estados nos 3 anos, com todas as variáveis, e a variável independente são as taxas de mortes violentas intencionais. O Maranhão teve uma redução de menos 25,22%. Paraíba, menos 8,46%, né? Também aí. Pernambuco, menos 7,77%. Piauí, menos 13,70%. Rio Grande do Norte, menos 2,64%. E Sergipe, menos 22,66%. Então, nós temos uma variação na maior parte dos estados, salvo o Ceará, positiva do ponto de vista do recuo da violência. Então, esses 3 anos aí, nós tivemos redução e nós vamos ver, né, o que foi de fato, pelo menos nesses 3 anos, o que de fato, em termos de ação do Estado na segurança pública e em termos socioeconômicos, né, utilizando a variável independente renda mensal domiciliar per capita, impactou para essa redução, não é, nessa variação negativa na maioria dos estados nordestinos no que diz respeito às taxas por 100 mil habitantes. Temos aí os números violentos das mortes violentas intencionais, né, também como variável dependente, mas nós vamos usar as taxas por 100 mil. Também aí temos, tirando o estado do Ceará, todos apresentando um sinal negativo de recuo nos números de mortes violentas intencionais. E aí temos as estatísticas descritivas dos dados que foram demonstrados pontualmente, né? Os indicadores variáveis, são os gastos per capita de segurança pública, prisões totais, armas de fogo apreendidas, apreensão por tráfico de drogas,
São as chamadas variáveis institucionais, ou seja, aquelas ligadas ao papel do Estado na gestão pública, né, pelo menos nas ações propriamente ditas. As taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, a variável dependente, né? Renda mensal domiciliar per capita, outra variável independente, para medir justamente o impacto socioeconômico, né, da renda na violência, e os números absolutos de mortes violentas intencionais. Então, muito provavelmente, renda vai ter um papel importante, porque houve um crescimento da renda em todos os estados e uma diminuição da violência em todos eles. Então, provavelmente, a correlação e a regressão vai dar um impacto interessante dessa variável independente, certo? Nós temos aí os números absolutos de mortes violentas intencionais, com outra variável dependente do estudo. Então, o valor mínimo em gastos per capita em todos os estados, em todos os anos, foi de R$ 229 e o máximo de R$ 755, né, nos 3 anos e nos 9 estados. Então, nós tivemos aí 345,90 de média e um desvio padrão de 126,75. As prisões totais, a mínima foi de 4.032, a máxima de 34.566, com uma média de 13.954 e um desvio padrão de 10.100. As armas de fogo, 589 foi o valor mínimo de apreensão anual, o valor máximo 7.410, a média de 2.979 e o desvio padrão 2.212,44. A apreensão por tráfico de drogas, mínimo 126, o máximo 7.947, com a média de 2.535,8 e o desvio padrão 2.436,47. As taxas de mortes violentas intencionais teve aí como mínimo 19 por 100 mil habitantes, muito provavelmente isso aí tenha sido Piauí, né? Máximo 67 por 100 mil habitantes. A média foi de 44,17 e o desvio padrão de 13,70. A renda mensal domiciliar per capita foi de 575 o mínimo, 956 o máximo, 803 a média e desvio padrão de 105,98. Mínimo, os números absolutos de mortes violentas intencionais, o mínimo foi 617, o máximo 7.110. A média, 2.782 e o desvio padrão de 2019. Esses são os dados descritivos, são as análises descritivas de todos os dados para os 3 anos e os 9 estados. Nós temos aí um gráfico de armas de fogo apreendidas, então a gente percebe que a maior parte, 23,79% dos 3 anos nos 9 estados foi o Ceará, que implementou mais, em segundo lugar, com 20,62%. Pernambuco, em terceiro lugar, com quase 19%. A Bahia, a Paraíba apareceu em quarto lugar, com 11,36%. Maranhão em quinto, com 8,41% das armas apreendidas em todo o período. Alagoas com 5,6%. Sergipe com 4,05%. Rio Grande do Norte, 2,9%, e o Piauí apenas com, não aparece no gráfico, em torno de 1%. Então, o Ceará apresentando maior expressão na retirada de arma de fogo de circulação de todo o Nordeste nos 3 anos analisados, 2016, 2017 e 2018. Então, nós temos aí mais dados descritivos, né, mostrando essa tendência aí, tanto nas armas de fogo apreendidas, apreensão por tráfico de drogas, números absolutos de mortes violentas intencionais, esse gráfico bastante interessante, mostrando os 3 principais estados, Ceará, Pernambuco e Bahia, não é, implementaram maior retirada de armas de fogo apreendidas de circulação, maior apreensão por tráfico de drogas e também um maior quantitativo de números absolutos de mortes violentas intencionais. No que diz respeito às armas de fogo apreendidas e a relação com os números de mortes violentas intencionais, nós tivemos aí
essa relação, né, mais de armas de fogo. Nós temos aí um gráfico linear mostrando a correlação, né, alta entre números absolutos de mortes violentas intencionais e apreensão por tráfico de drogas. Então, os estados que apresentaram menos apreensão por tráfico de drogas também foram aqueles que apresentaram menos mortes violentas intencionais. Isso aí, não, apesar de ser interessante do ponto de vista quantitativo, esses estados também que apreenderam por tráfico de drogas, menos apreensão por tráfico de drogas, também pode ser por questão populacional, né? Por isso que é interessante analisar as taxas por 100 mil habitantes. As armas de fogo apreendidas também mostram a mesma tendência, né? Nós tivemos aí os estados que apresentaram maior apreensão por arma de fogo, também apresentaram o maior quantitativo de números de mortes violentas intencionais em todo o período. Aí são as taxas por 100 mil habitantes na média dos 3 anos, né? Então, nós tivemos a maior média no estado do Rio Grande do Norte, né? E a menor média no estado do Piauí, taxas por 100 mil habitantes, nenhum deles sob controle. A violência graça no Nordeste de forma muito expressiva, é um problema público, como a gente está vendo. Os governos estão agindo, como a gente está vendo também, não está sendo uma política negligenciada, né, no todo, no geral, mas há problemas, sobretudo, da coordenação do sistema carcerário, né, e também de algumas questões ligadas ao que a gente não traz aqui, mas a melhoria da investigação criminal é uma delas. Temos agora a matriz de correlação dos dados, né, das variáveis dependentes e independentes. Então, analisando aí as variáveis independentes em correlação com as taxas de mortes violentas intencionais, certo? Essa primeira coluna. Então, nós não enxergamos tanto a primeira como a segunda linha, que são as variáveis dependentes, com as variáveis dependentes, então não levamos em conta, mas as correlações a partir de renda mensal domiciliar per capita para baixo, né, que nós temos a renda mensal domiciliar per capita como uma variável socioeconômica, ou a variável controle para ver o impacto socioeconômico na criminalidade, e as variáveis institucionais. Percebemos, não é, que é entre 0 e 1, ou 0 e menos 1, nenhum sinal negativo. É importante dizer que a maioria das mortes foi reduzida, então a violência caiu no Nordeste entre 2016 e 2018. O quadro sobre as taxas por 100 mil habitantes demonstrou, né, como a gente pode mostrar novamente aqui, nós tivemos sinais negativos praticamente na maioria dos estados ali, salvo o Ceará, que aprendeu muita arma de fogo, mas não resolveu muita coisa, né, como a gente viu. Mas, no geral, houve uma redução nas taxas de homicídio, com destaque, né, para o Maranhão, com menos 25,22%. Então, voltando para a matriz de correlação, nós temos ali, não é, a renda com a maior correlação para a redução da violência. Então, a melhoria da renda teve a maior correlação, ou seja, a maior associação. Então, nenhuma ação dessa, armas de fogo apresentou uma correlação muito baixa, 0,097. A apreensão por tráfico apresentou uma correlação mas muito tímida, 0,13. Os gastos per capita com segurança pública também, igual a arma de fogo, praticamente uma anulou a outra, nula, né? Correlação nula. E prisões totais apresentou uma correlação até maior que a apreensão por tráfico de drogas, mas também pequena, 0,19. Então, nós tivemos aí a maior correlação se dando com a renda mensal domiciliar per capita. E, como você tem a maioria, as taxas de homicídios, tirando o Ceará, todos apresentaram sinal negativo, ou seja, queda, ao menos a associação dos dados demonstra que a renda mensal domiciliar per capita foi a variável mais importante para a diminuição da violência. Indo para a regressão de mínimos quadrados ordinários, né, esse modelo, analisando o coeficiente, né, a gente percebe que apresentou já maior impacto desses dados, né, apesar de você ter um R2 alto, 0,84, então as variáveis independentes são importantes, armas de fogo apreendidas, apreensão por tráfico de drogas, prisões totais, gastos per capita, insegurança e renda mensal domiciliar per capita,
apresentaram impactos interessantes, são políticas importantes, né, para a redução da criminalidade violenta. O R2 foi de 0,84, não é um R2 baixo, certo? Nós tivemos ali um N relativamente interessante, 28 casos analisados, né, 3 anos, 9 estados. Nós tivemos ali as armas de fogo apreendidas como uma política pública contestável, né? Apresenta-se um sinal negativo, inclusive, porque o Estado que apresentou maior investimento na retirada de armas de fogo de circulação foi o Ceará, que apresentou o único que apresentou crescimento nas suas taxas de homicídio entre nove estados. Então, essa política de arma de fogo apreendida, armas de fogo ilegais, não teve a eficácia que se pensava que tivesse. A apreensão por tráfico apresentou o maior impacto, né, em termos de relação causal. Então, a apreensão por tráfico de drogas apresentou-se como uma política importante a ser implementada. As prisões totais também, né, no modelo de regressão, não se mostrou interessante. Então, prender como a gente está prendendo, de repente está até alimentando a violência, mas se mostrou também como uma política pouco importante. E os gastos per capita também não apresentaram relevância, né? Com a renda mensal domiciliar per capita apresentando um maior nível, explicando em torno de 11,5% da queda das taxas de homicídio, né? Então, a apreensão por tráfico de drogas e melhoria da renda importa na política pública de segurança nos 9 estados da região Nordeste, precisa ser melhorado. Então, algumas questões são colocadas aqui, né? A gente precisa, para melhorar ainda mais essa redução e entendermos uma queda, controlar urgentemente o sistema carcerário, que é reprodutor de violência e de tráfico, né? Para a gente não ficar fazendo o que a polícia diz, né? Enxugando gelo. Precisamos controlar urgentemente o sistema carcerário e tirar o poderio, né, das quadrilhas, das facções criminosas, aumentar a capacidade investigativa da polícia. Nós temos um índice de investigação criminal muito baixo em relação aos países do mundo, principalmente os países de democracias avançadas. Precisamos melhorar essa capacidade de investigação da polícia, para diminuir mais ainda os MVIs, aumentar a capacidade de punição do Estado. Quando a gente fala capacidade, não é a capacidade quantitativa de prender mais, mas de punir de forma adequada, né, verificando os crimes de menor potencial ofensivo, investigando melhor para saber se realmente o sujeito está sendo preso por tráfico de drogas, é por tráfico mesmo, né, e investir em prisões de homicidas, mais do que nas prisões de crimes mais comuns e menos violentos, diminuir os espaços para a reprodução de violência nas periferias, né, fazendo com que o efetivo policial seja melhor distribuído, o policial militar, né, diminuir urgentemente a corrupção, né, principalmente nas corporações policiais, aumentar os mecanismos de accountability nas polícias, né, de transparência e de cumprimento das regras dentro do que a gente entende de segurança pública democrática, e aumentar o efetivo policial militar para distribuir melhor nessa questão. No entanto, no que diz respeito a essa análise, o resumo se dá bem nessa tabela de regressão, mostrando aí o que importa, o que importou, né, o que foi mais importante na redução, o que explicou mais a redução na maioria dos estados nordestinos entre 2016 e 2018, foi a apreensão por tráfico de drogas e a renda mensal domiciliar per capita.